Olá, muito boa noite, boas-vindas a mais uma live de Verdes com Lula. Agora, passadas as eleições, podendo finalmente celebrar, comemorar, né? Respirar um pouco depois de um processo que foi bastante doloroso em vários sentidos, mas também foi muito prazeroso, porque foi uma oportunidade de nós, junto com você que nos acompanha, que provavelmente também ajudou na campanha do seu candidato, da sua candidata, que ajudou, se você faz parte do Partido Verde, ajudou nossas candidaturas. Elegemos 6 deputados federais, né? Fazemos parte aí da federação que hoje que venceu esse pleito. Então, quero começar assim, agradecendo muito pelo trabalho que você fez durante essa campanha. E agora, hora de o quê? Trabalhar ainda mais. Então, por isso que nós estamos aqui hoje com o Gustavo, daqui a pouco eu vou apresentá-lo corretamente, para que você que nos acompanha aqui hoje ou depois, num corte ou num episódio gravado, possa continuar mandando suas interações, suas perguntas, seus comentários, né? Compartilhando ideias, para que a gente possa reconstruir esse país que infelizmente foi atacado em várias frentes. Hoje nós temos aqui o Gustavo, que é o nosso presidente nacional da juventude do Partido Verde, para nos contar como está o processo dentro do grupo de trabalho de juventudes na transição de governo. A ideia é que nossas próximas lives a gente possa ter aqui sempre uma pessoa do Partido Verde que faz parte de um dos GTs, e começamos hoje com o Gustavo. O Gustavo, que é secretário nacional da Juventude do PV e secretário-geral do Conselho Nacional de Juventude. Se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, participar desse debate, dessa conversa, pode fazer aqui nos comentários, que a nossa equipe está aqui atenta, eu também vou estar atenta, para passar para o Gustavo e passar para quem mais estiver aqui nos assistindo. Gustavo, boa noite, boas-vindas. Dê sua boa noite para a galera que está nos acompanhando agora. Boa noite, Fronteres. Salve, galera. Que honra a gente estar aqui hoje falando sobre esse processo tão importante. Realmente é um motivo de alívio e de alegria. A gente, hoje, primeiro dia do último mês do governo Bolsonaro, até que enfim, foram 4 longos anos, mas enfim, chegou, tá perto de acabar. Esse aí que foi um duro período para o país e te agradecer aí o espaço. É muito bom a gente poder falar sobre a perspectiva desse novo governo, ao Márcio Souza, nosso secretário nacional de mobilização, Mariana Perim, nossa secretária de comunicação, Tófano, secretário de formação, terem construído essa plataforma para a gente poder contar para a galera o que está rolando na transição. Legal, Gustavo. E acho que a gente pode começar, então, primeiro você explicando qual que é o papel desses GTs, né? Qual que é a função? Porque eu não lembro de os GTs desse momento de transição ter recebido tanto destaque da mídia como um todo, ter gerado tanto interesse das pessoas como tem gerado agora, né? Então, quero que você possa começar contando para a gente qual que é o seu papel e o papel desses GTs como um todo no seu momento que a gente está vivendo. Lu, você sabe que é um negócio novo, porque apesar do dispositivo de transição ele ter sido criado lá em 2002, na transição do Fernando Henrique para o Lula, naquela foi uma transição pequena. Você tinha aí menos de 50 pessoas dentro do processo de transição. Mas uma das explicações da gente estar chegando a quase 2 mil membros a transição do governo para o governo Lula, vem lá do período pré-eleição, onde se ouviu a população, fez um plano de governo com uma escuta pública a nível nacional. Então, você tinha, por exemplo, o Partido Verde ouvindo o país inteiro sobre a pauta do meio ambiente, sobre aquilo que era caro para as pessoas. O PT também se organizou muito forte nisso, a base aliada inteira se mobilizou para a gente fazer um grande plano de governo que envolvesse o maior número de pessoas possível. E aí, quando a gente chega na transição, não é diferente. A transição, claro, é um espaço mais fechado, é um espaço mais técnico, de muito termo técnico, de muita coisa nesse sentido, mas vamos falar o seguinte: a transição prepara o terreno para quem vai assumir o governo. A gente tem dito muito isso. Não é porque a pessoa está na transição que significa que ela vai estar no governo. Muita gente, boa parte, a grande maioria,
está ali porque desempenha uma função em algum lugar do país, tem conhecimento técnico sobre aquela área e quer ajudar. Então você vê uma peregrinação de gente, todo mundo voluntário, só tem 18 pessoas na transição que é pago, que recebe pela estrutura da transição, mas desses mais de 2.000 pessoas, só 18 recebem e a grande maioria é voluntário. Gente do Brasil inteiro, de 32 áreas diferentes, que estão contribuindo. E aí, quando a gente chama de GT, são os grupos técnicos. A transição é coordenada pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele tem um time, a Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT, coordena a parte política, ela tem um conselho político, que nós somos representados pelo presidente Pena nesse conselho político, e a gente tem os grupos de trabalho, que são 32 grupos de trabalho, que pegam todas as áreas da administração pública, algumas áreas elas foram até divididas, por exemplo, hoje existe o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. São vários GTs focados na estrutura desse ministério. Você tem o GT das Mulheres, o GT da Juventude, da Igualdade Racial, você tem GT de Diversidade, você tem vários GTs para tratar daquele único ministério. Então, ao todo, somam-se aí 32 grupos de trabalho, uma média de 10 a 25 pessoas por grupo, tem alguns grupos mais fechados, como, por exemplo, centro de governo, vai ter aí, no máximo 10 pessoas, que é uma coisa mais estratégica, e a gente está no de juventude, junto com outras juventudes partidárias, especialistas na parte de política pública de juventude. Então, você tem, por exemplo, a Helena Abramo, que foi uma figura histórica na política de juventude, ajudou a aprovar o Estatuto da Juventude. Você tem o Marcos Barão, que é o presidente do Conselho Nacional de Juventude, que é um nome super preparado aí na política pública. E a juventude do PV, que já está nessa estrada há algum tempo em defesa das políticas públicas de juventude, não tinha como ser diferente, está lá também para dar uma contribuição. E aí, quando a gente pensa no governo de transição, muita gente acha que o governo de transição ele recebe proposta, ele diz como é que vai ser o governo, mas na verdade não é esse nosso papel. O que a gente faz? A gente faz um diagnóstico da situação do governo, aponta quais são os riscos de política pública, como é que está a questão orçamentária, como é que está a estrutura do governo, e como é que está a legislação que rege essa estrutura aí. Até, Luciano, se eu estiver sendo muito técnico, você me corta, porque nesses últimos dias a gente está fazendo 7 reuniões, todas muito técnicas, então acaba que vira difícil. Eu só vou pedir que você aproveitar que você respirou para dar um oi geral para a galera que está falando oi para a gente aqui, ó. PV Caratinga, PV Recife, Porto Alegre, ó, o nosso vereador de Canoas, Cris Moraes, PV Rio Grande, deixa eu ver. O GT da Causa Animal, o Cris está falando, tá reivindicando o GT da Causa Animal. O PV Campina Grande, PV Rio Grande do Norte. O pessoal tá dando um salve aqui. Daqui a pouco eu vou fazer a parte de comentários, tá, pessoal? Por enquanto só mandei os salves que você está mandando. Continua aí, Gustavo. Você então está dizendo isso, que é um diagnóstico, que é alertar sobre riscos. E na parte específica de juventude, como tem sido esse diagnóstico? Fala para a gente aí dois ou três grandes riscos para a gente poder também trocar um pouco com a galera que está acompanhando. Ontem a gente fez uma reunião do Conselho Consultivo da Juventude do PV, que isso é um processo muito legal. Até quem não está na transição, cada um dos membros ele tem, vamos dizer assim, um conselho político. O da Juventude do PV tem mais de 50 pessoas, que são líderes da juventude no país inteiro, que orientam, e ontem a gente estava fazendo uma prestação de conta da nossa participação para essa galera. E aí, basicamente, o que a gente viu até agora é mais ou menos assim. Você tem um paciente que ele está na UTI e a situação dele só está piorando. Ele vem adoecendo há 4 anos. Só que assim, ele chegou num ponto extremo, onde você olha para todo lado e você enfrenta aí no ano que vem uma crise fiscal, você enfrenta falta de recurso mínimo para todas as áreas da administração. E o momento de transição, ele é
a hora de você fazer os exames para entender o que está acontecendo. E aí, você, nesse diagnóstico, você já aponta qual que é o remédio. Quando inicia o governo, é aí onde você vai aplicar esse remédio e você vai reverter aquele quadro. Basicamente, é um pouco disso que a gente tem encontrado, não só a juventude, mas todos os membros do PV que estão em grupos dos mais diversos possíveis têm comentado a mesma coisa. A gente está falando de risco, que é um dos 4 pilares do nosso trabalho. O que é o risco hoje na política pública de juventude? Como você tem uma baixa execução orçamentária do governo por vários anos seguidos, e assim, no que se refere a gente falar de juventude, a juventude do PV, ela não é de agora que ela está participando desse processo. A gente tem acompanhado, através das cadeiras que a juventude do PV ocupa no Conselho Nacional de Juventude, os 4 anos do governo Bolsonaro. São notas técnicas, são diversas medidas que a gente tem que tomar. Várias vezes a nossa atuação partiu aí mesmo para ter que fazer política pública. Chegou ao ponto do Conselho Nacional de Juventude fazer política pública no país, porque a gente não tinha uma política pública de governo. Isso se acentuou muito no período da pandemia. E aí a juventude do PV, através da Fundação Herbert Daniel, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, lançou no ano passado um mapa de política pública orçamentário no âmbito do governo federal. O que era? O que tinha de dinheiro para a política pública, para uma população de 51 milhões de jovens brasileiros, no âmbito de toda a administração pública federal de 2012 para cá. Esse, inclusive, é um dos documentos fortes que a gente usa no processo da transição. E aí, quando você analisa isso, o primeiro risco nosso é orçamentário. Só para você ter uma ideia, nós caímos de 2014 de um orçamento de 66 milhões para um orçamento de menos de 5 milhões agora em 2022, e o orçamento do ano que vem, que é feito pelo atual governo, para o ano seguinte, é ainda menor. Então, esse seria o primeiro risco. Segundo risco. Isso para o país todo, né? A galera tem Isso que para o país todo. lembrar que isso é para o país inteiro. São quantos jovens no país? A última 51 milhões. 51 milhões. 5 milhões que nem foram totalmente executados, né? Não, a execução orçamentária é de 23%. É a execução orçamentária mais baixa da história. Então, olha só. Mas o imposto do videogame caiu, né? Isso que importa. A política pública para a juventude deixa para lá, mas né, a galera aí dos games. E foi iniciativa do Congresso ainda, né? É um desespero total, assim, que a gente está de medidas que realmente não impactam a vida das pessoas de fato e deixam a gente num desespero, né? De como você tem falado, de onde fica a política pública, onde fica a gente realmente enfrentamento dos desafios reais da sociedade, né? E é isso que vocês estão tentando alertar nesses grupos. Porque, olha só, a gente tem uma média de desemprego entre a juventude que é o dobro da média nacional. Então, você tem, entre os adultos, 14,5%, entre a juventude você está batendo quase 29%. Aí você faz uma conta aí de padeiro, quem estiver assistindo a gente. Pega 51 milhões, aliás, pega 5 milhões e 100 e divide por 51 milhões. Esse é o orçamento do governo federal para fazer política pública para a área de juventude, nos mais diversos desafios que a gente tem no dia a dia. Então, existe um problema de desemprego, existe uma série de políticas paralisadas, você tem problema na área educacional, na parte de qualificação profissional, e esse é o orçamento de hoje. Lembrando que já foi um orçamento só o orçamento próprio da secretaria de mais de 66 milhões. Você tinha um Projovem com mais de 100 milhões. Então, foi muita coisa que se perdeu ao longo desse tempo. Tá. Bom, eu vou só, antes de falar para você, perguntar para você qual que é a prioridade, então, da juventude do Partido Verde, então, no sentido de proposta, no que a gente quer ver voltando a funcionar com toda a sua força, né, enquanto prioridade. Vou, então, para as interações aqui da internet, voltando lá daquelas que eu não li. Ó, tem o Jorge dando boa noite a todos. Ele também faz o comentário. O Jorge que é de Porto Alegre.
que ele fala sobre que a transição é para diagnóstico ouvir posições diferentes, por isso, né, tanta diversidade, né, como você falou, nesses grupos todos. Deixa eu ver quem mais aqui que apareceu depois que eu fiz a primeira fala. O João Paulo Tófano, dando um abraço da capital de todos os brasileiros, perguntando se o Barão está se comportando bem. Doralice dando um oi aqui do Rio de Janeiro. Adriano do PV Paulista, de Pernambuco. Elcio Pô, do mas PV que honra, hein? Caratinga. Só a galera da Nacional do PV. O Cris mandou um comentário muito importante, a fala de que esses GTs só fazem diagnóstico para que a gente possa receber o que esse desgoverno tem feito. Temos aqui Regina falando que mora em Palmas, Tocantins, está acompanhando a gente. Forte abraço. Tem aqui o João Capivara, falou que aceitou os convites dos camaradas do PV da cidade de Caratinga, e dando parabéns pela live. E temos mais o Jones também falando boa noite de Bagé, Rio Grande do Sul. E aí depois a gente volta para quem mais der boa noite. Parabéns para a gente. Então, voltando e lembrando, gente, se quiserem fazer algum comentário, também trazer um pouco do seu diagnóstico, né? De repente você é uma pessoa que acompanha algum tema, acompanha alguma política, quer trazer alguma contribuição para esse tema específico hoje, de juventudes, tá? Nós vamos ter outras lives com membros de outros grupos técnicos aqui no perfil do Partido Verde. Então, se hoje você tiver alguma contribuição nesse tema de juventudes, fica mais que bem-vinda a sua participação. Então, vamos lá, Gu, como que está a prioridade, então, da juventude do Partido Verde para o diagnóstico e também que a gente quer ver acontecendo com força total nesses próximos 4 anos? Isso aí é um desafio, porque para todo lado que a gente olha, a gente vê grandes desmontes. Então, por exemplo, claro que é uma prioridade da juventude brasileira o próximo Plano Nacional de Juventude. O plano começou a tramitar em 2004 no Congresso. Ele é o que é o plano de juventude? É como é que você propõe que essa geração vai se desenvolver e ao final de 10 anos você vai entregar uma geração com altos índices de desenvolvimento, uma geração preparada para prosperar, num ambiente ecologicamente correto. Então, esse é o Plano Nacional de Juventude. E aí, houve uma proposta em 2004, ela tramitou e ela não prosperou, e esse é o grande sonho da juventude brasileira, você ter um plano. Especificamente, a juventude do PV tem pressionado muito com a questão do Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Porque o que acontece? Ele foi aprovado, foi criado o comitê interministerial dele em 2017, só que o governo Bolsonaro ele fez um processo de revogaço, onde ele podia revogar, ele revogou, e onde não dava para revogar, ele esvaziou os colegiados. E o comitê interministerial, que é gestor do Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, e aí vale a pena dizer que esse plano foi construído a várias mãos nas conferências de 2015 de juventude, que mobilizou mais de 600 mil jovens por todo o país. O PV teve a 4ª maior delegação da 3ª Conferência Nacional de Juventude. A Mari era a secretária nacional de Juventude. E então foi um plano amplamente respaldado pela sociedade. A galera realmente entrou e construiu o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Quando o Bolsonaro esvaziou o comitê gestor, o plano morre. Então, o grande desafio nosso hoje, e você trabalha muito com isso, você sabe da importância que a educação ambiental nas escolas tem, e a educação ambiental como um todo, o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente ele propõe uma série de medidas de políticas intersetoriais de várias áreas do governo para a gente levar a educação ambiental até a ponta. Essa é uma grande prioridade da juventude do PV, a gente tem conversado conversado com o Congresso Nacional, a gente tem o deputado Eliel, que está muito firme na pauta da juventude, fizemos há pouco uma reunião com ele para tratar dessa questão, então a gente está muito afinado no Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, mas, claro, preocupado com uma série de outras coisas, o Comitê Interministerial foi extinto,
o próprio Plano Nacional de Juventude tem a quarta Conferência Nacional de Juventude, que era para ter acontecido em 2019. Nós também estamos em 2023, ela não aconteceu, e não tem R$ 1 previsto para o ano de 2023 para a realização da conferência. Então a gente tem muito desafio, mas a Juventude do PV tem um carinho especial pelo Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Realmente a gente vai ter que fazer um pouco de mágica aí, né, Gustavo? Não que a juventude já não esteja um pouco acostumadas, né? O orçamento nunca foi um grande privilégio das pautas de juventudes que nem existiu na Constituição quando eu ainda era jovem. Eu já não faço mais parte do grupo oficial de idade de jovem. Mas acho que é isso, assim, se a gente conseguir esse apoio popular, né? A gente vê assim, o tanto de pessoas que estão se mobilizando com essa vontade realmente de reconstruir as políticas, né? Eu acredito que é possível, ainda mais se a gente entender que a política nacional de juventude funcionou bem quando ela funcionou a partir da coordenação nacional, né? Ela indo de baixo para cima, de cima para baixo em muitos momentos, assim, ela podendo se encontrar no meio em muitos desses momentos, onde a gente tinha pessoas de municípios pautando a nacional, pessoas de governos estaduais pautando a nacional. Eu acredito que, assim, como nós tivemos outras vitórias em outros espaços também de governo, eu acredito que se a gente fizer essa coordenação, essa articulação nacional, a gente vai superar esse ano. Superamos o Bolsonaro, que muita gente não achava que era possível. Então, acredito que é isso. Com esse diagnóstico, a gente vai poder ter um senso de realidade e poder, de fato, tentar encontrar os caminhos. Vamos voltar aqui para as interações. O povo está animado, assim que eu gosto. O povo tá animado aqui, eu estou acompanhando o pessoal lá também. O povo está mandando várias coisas. Vamos mandar aqui os comentários para a gente também não deixar ninguém para trás aqui. Já tem pergunta aqui para outros GTs. Então, peraí, já vou chegar lá. Vamos ver. A Mari Castro mandou boa noite também. O Denis mandou parabéns. Assis, do PV Tocantins, mandando um abraço. Assis Veron. Marcos Grande Roberto, Assis. dando boa noite. Marcos Araújo de Canoas. Aqui tem uma pergunta que eu acredito que você não pode responder agora, acho que não tem como a gente saber, mas se a bancada do PV vai fazer parte de algum ministério do governo Lula, mas está feita a pergunta. Boa noite, Viviane de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Caratinga, o João. Boa noite da GSL, Jéssica Diniz, do PV de São Francisco, Xavier São José dos Campos. Estou gostando da diversidade da galera aqui, de locais. Brasil realmente inteiro, o pessoal hein? Se mobilizou, hein? Parabéns para a galera aí, se bombando. mobilizou. É muito importante uma política focada na geração de emprego e distribuição de renda, que o Marcos Roberto fazendo seu comentário. A Mari, nossa colega lá da Pet Feira de Canoas, trabalha com o Cris também. Muito obrigado por estar aqui com a gente. PV Rio Grande do Sul presente. Mariane também. O Rio Grande do Sul está muito presente aqui em peso, hein? Está de parabéns a mobilização do Rio Grande do Sul. Vamos ver. São Gonçalo. Um abraço para o Cris e para o Márcio aí do Rio Grande do Sul. Raíssa mandando aqui, Cris, fico muito orgulhosa da participação do Gustavo na transição. Ela é suspeita, mas acho que esse é um dos grandes quadros do PV. Sucesso. Aí a Bruna mandando os parabéns para a live, já do PV do Rio. Aí tem um Washington aqui mandando um comentário. Esse diagnóstico vai ser de suma importância até para redimensionarmos as nossas ações em cada estado. E aí temos uma pergunta, eu vou parar e depois eu volto para as interações com essa pergunta. Vai ter a ver a outra, né, sobre a composição do PV no governo, e essa aqui é a Doralice Cordeiro. A preocupação com as universidades é a falta de verbas. Como a juventude vai atuar nisso? Vamos lá. Cara, a gente teve até uma reunião sobre isso hoje. Na verdade, assim, é um dos pontos centrais. A gente tem aí a Bruna Berlais, da União Nacional dos Estudantes, como membro do grupo técnico. Essa é uma preocupação muito forte nossa, porque, assim, foi noticiado há pouco um novo congelamento do orçamento das universidades federais, mas quando você olha no âmbito do MEC, essa redução orçamentária ela já vem de muito tempo. Então, você tem áreas aí, por exemplo, a própria... Hoje mesmo saiu uma matéria falando dos livros didáticos que não tem dinheiro para imprimir os livros didáticos do ano que vem. É aquela coisa, a gente quem for assumir o governo vai pegar áreas
extremamente sensíveis, há uma ação de terra arrasada por parte do governo. É importante a gente dizer isso, que essa reta final do governo tem documentos sumindo, tem muita coisa sendo escondida, tem política sendo descontinuada. O que a gente tem recebido até como Conselho Nacional de Juventude, que a gente tem recebido de reclamação de gestores buscando amparo, com risco de convênios firmados entre o governo federal e os municípios não serem prorrogados, não serem aditivados para o novo ano, só para inviabilizar aquela política pública na ponta, porque eles não vão estar no governo e vão prejudicar uma cidade inteira, é absurdo o número. Então, assim, há uma ação de terra arrasada em curso por parte da atual equipe do governo federal. A gente está monitorando isso e a educação, honestamente falando para vocês, é um dos pontos mais graves que a gente tem em todos os sentidos. A universidade ela tem sido um alvo forte, mas eles estão zerando também as contas da educação básica, do livro didático, de diversas outras áreas, mas a gente tem olhado isso muito próximo, e não é só o GT de educação, mas há uma ação intersetorial no que se refere à educação, tem vários GTs monitorando isso, a gente teve reunião hoje sobre isso. Amanhã a gente vai falar disso de novo, e pode ter certeza que o relatório final, não só do GT da Juventude, mas do GT da Educação, vai conter muita coisa, muita orientação e vai mostrar para a sociedade também muita coisa que aconteceu e a gente não sabia até agora. Acho que esse é a maior curiosidade das pessoas, né? A gente poder revelar os tantos segredos que esse governo tentou esconder bem, né? Sobre os desmontes que tem feito. A gente está chegando no final, pessoal, é só meia horinha, mas para justamente ficar esse gosto de quero mais, vocês poderem acompanhar as próximas, não ficar cansativo, né? Eu vou olhar aqui as últimas perguntas que nós temos para o Gustavo tentar responder. Você respondeu a pergunta sobre você tem o segredo aí, você tem o livro secreto de falar se o PV vai estar no próximo governo, não? Como é que é isso aí? Olha, não, isso aí eu acho que ninguém sabe ainda. Tá. Eu Porque imaginei. o que acontece? Ninguém está focado nisso, nessa questão de cargo, porque o problema ele é tão sério da questão da transição, então, pelo menos até o dia 15 de dezembro, vai ficar todo mundo focado em fazer a transição, em fazer o levantamento de dados, porque, Lu, não adianta nada, sabe, pensar, as pessoas pensarem em cargos agora, se a gente tem uma bomba relógio na mão. Então, o foco total dessas mais de 2.000 pessoas é desarmar essa bomba até o dia 31 de dezembro. Assim, temos muitas perguntas, eu não vou ter tempo, acho que eu vou resumir algumas, que é se tem disponível diagnóstico, ou vai ficar disponível o diagnóstico que vocês estão fazendo do país atual. Você citou um diagnóstico que já foi feito, de repente você pode dizer para a gente onde a gente pode encontrar, né? E esse é do trabalho do GT também, se vocês vão ter algum relatório público, como que vai fazer para as pessoas saberem também, se informarem, ficarem por dentro. E tem muita pergunta também sobre como se filiar no Partido Verde. Gente, é só entrar no site do Partido Verde, pv.org.br, e clicar em filiar-se. Aí preencher o cadastro e aguardar. Tá? Independente de onde você mora no país, você entra no site e, por favor, venha, nós vamos precisar de muitas mãos, muitas cabeças, para que somem e para que a gente possa reconstruir esse país. Deixa eu ver se nós tem mais algum... E se for jovem, Lu, manda um direct pra gente no Instagram da Juventude do PV, Juventude do PV, e filia do PV e bora pra cima, que a Juventude tem muita coisa para fazer. Tá, legal. Então vamos com essas duas questões aí. Uma eu já falei e aí a gente vai encerrando. Quem quiser ter acesso ao relatório do orçamento do governo federal na área de juventude, ele está lá no Atlas da Juventude. Dá um Google aí, Atlas da Juventude, é o primeiro link que aparecer. Tem lá o relatório de política pública 2012, 2019, tem várias outras coisas interessantes. E
E é só acessar e tá na página da Fundação Herbert Daniel também. Legal. Bom, gente, quero agradecer aqui a toda a participação de vocês. O Cris deixou um comentário muito relevante ali, o Will também. Assim, todo mundo está podendo ver os comentários, eu não vou poder ler todos aqui por causa do tempo, mas eu tentei resumir as perguntas, né? Respondi as perguntas sobre filiação. O Jorge fez também um comentário muito interessante sobre economia criativa ali. Deixa eu ver quem mais, se eu citar nominalmente. A Thaísa também fez um outro comentário importante para a galera dar uma lida sobre a questão do racismo ambiental. Né? Acredito que nós vamos poder debater esse assunto nos próximos grupos de trabalho também, né? Que nós temos pessoas também no grupo de trabalho de meio ambiente. Então a gente vai poder voltar para esse tema, tá, Thaísa? Mais sobre filiação, dando os Ô, Lu, parabéns. a galera E tá acho que perguntando pode falar. sobre o relatório final da transição. Vai ficar disponível no site da transição assim que a gente concluir. Então, acho que até dia 15 de dezembro já está disponível lá. Todas essas informações são públicas. Tá legal. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença maciça de todos vocês, pelas ótimas participações, aos todos os dirigentes, as pessoas que fazem parte dos nossos colegiados nos estados, nas cidades. Continuem na luta, continuem firmes, nós vamos precisar de todos vocês. A gente sabe que o histórico de política ambiental no país, apesar de ter sido muito além durante o governo Lula, teve muita coisa que ainda precisava avançar e nós vamos resgatar isso. Né? Acho que não é só porque nós estamos é justamente por estarmos na base do governo que nós vamos cobrar ainda mais para que a gente possa ter políticas alinhadas com este século, alinhadas com o que é de mais atual na ciência, e precisamos da sua contribuição, você que continua trabalhando de onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Muito obrigado, acompanhe a nossa próxima live, vai ser aqui nesse canal. Gustavo, dê o seu boa noite. Seu salve final e adeus. Bom, Lu, mais uma vez, obrigado. Deu um frio na barriga aqui fazer essa primeira contigo, mas a expectativa e a ansiedade também para a gente poder contar. Só para a galera saber, eu não posso falar tudo, porque a gente está nesse período ainda de relatório, então tem muita informação que está sendo validada ainda, mas a gente tem muita coisa. Acho até que vale a pena depois do relatório final a gente voltar aí e cada um contar aí qual foi o diagnóstico, mas a gente está com uma expectativa muito grande. O papel da transição é justamente preparar o governo que todos os brasileiros e brasileiras sonham. Então, a gente não quer perder nenhum dia. A ideia da transição é justamente levantar tudo que precisa ser levantado, apontar os riscos, apontar o orçamento para quem for entrar no dia 1º de janeiro, junto com o presidente Lula, já ter as informações necessárias para já entrar fazendo pelo país. A gente já sabia que a área da educação e do meio ambiente foram grandes focos do governo Bolsonaro, mas a gente não sabia claramente que o desmonte ele era absolutamente tudo. Bolsonaro foi extremamente democrático, ontem alguém falou disso, em destruir todas as áreas do governo. Não houve uma área que não houve realmente um ataque ou um contingenciamento financeiro. Então, galera, contribuam com a gente, manda mensagem no direct do Instagram da Juventude do PV. A gente está aberto. Essa construção é importante, Lu, dizer, porque parece que a transição é um negócio super distante, mas todos os dirigentes do PV que estão na transição estão super abertos para ouvir sugestão, para compartilhar, para construir esse momento junto, porque um governo democrático venceu as eleições e vai ser nesse pique de democracia até o final. É nóis, estamos junto. Obrigado, e só dar um salve final para a galera do Facebook também, a Clair do PV de Araucária e a Daya Fraga do PV de Porto Alegre. Então é isso, muito obrigado, gente. Até a próxima live e o diálogo continua. Pode ir atrás do Gustavo aqui nas redes, continue falando com ele, que ele está lá dentro, tá? E como ele disse, ele está nas reuniões do GT, mas está aberto a ouvir cada um de vocês. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Salve, galera. Valeu!